Vamos lá, gente, vamos comentar essa prova. E aí, como é que vocês foram? Os professores vão comentar agora, né? Como é que foi essa prova? Foi difícil, foi fácil? Qual peça que caiu? Como é que foram os fundamentos? Gente, e hoje ainda sai o gabarito preliminar. Sejam pacientes com esse gabarito, porque, vamos lembrar, ele é preliminar. Então, ele não vai trazer pontuação, ele vai deixar de trazer alguns fundamentos que vocês utilizaram na peça de vocês, mas que só o gabarito definitivo lá em janeiro vai trazer. Então não se assustem ainda. Muita coisa que vocês escreveram ainda vai pontuar lá na frente. Então, calma, sejam pacientes com esse gabarito. O legal é que daqui a pouquinho os professores vão contar para vocês que sim, vocês acertaram a peça, vocês pontuaram, vocês foram muito bem, tenho certeza. Vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho de calendário que vai ser importante para vocês. Dia 11/1, sai o resultado preliminar, momento que vocês veem o nome de vocês na lista. Além disso, com o resultado preliminar é o momento em que é possível recorrer, e o jurídico ajuda no recurso. No dia 12, que é o dia seguinte ao resultado preliminar, a gente dá aulas de recurso, aula de como recorrer. Como que eu acompanho isso? Acompanha pelo Instagram, @curso jurídico oficial. Então avise já os seus amigos que a gente vai dar essas aulas gratuitas em civil, penal, constitucional e trabalho. Joia? Ah, mas eu não quero fazer meu recurso, eu queria que um profissional fizesse isso para mim. Tem como? Tem. Entra lá no site do cursojuridico.com e pode contratar isso. Claro, a gente vai fazer uma análise anterior para você não jogar o seu dinheiro fora, né? A gente faz uma análise anterior para ver se vale a pena, se não vale a pena. Joia? Beleza. Do dia 12 a 14 é que você pode recorrer. E lá no dia 26/1 sai o resultado definitivo. Momento em que sai o nome de todo mundo na lista, se Deus quiser, para a gente poder comemorar muito. E comemoração com essas duas mãos em pé aqui, mostram que são dois caminhos pela frente, gente. O caminho do concurso ou o caminho da advocacia para você escolher. Porque esse é o caminho da vitória. E se for o caminho do concurso, gente, tem muito concurso já autorizado para 2021. Aqui no Paraná, por exemplo, já tem magistratura, tem defensoria. No Brasil, tem Polícia Federal, tem uma série de concursos para polícia autorizados. Tem uma série de coisas, gente. Muita coisa mesmo. E na advocacia, aqui no curso jurídico mesmo, nós já estamos aí com as nossas pós-graduações prontinhas para você. Então nós temos muito curso pronto para você. E detalhe, gente, com a qualidade dos professores que você já conhece, com a qualidade do curso jurídico, uma imensidão de carga horária em todos esses cursos. Bom, você conhece o curso jurídico como é que é, né? Os preços estão muito legais e, para você, aluno do 31, você, meu advogado, para você vai estar com 25% de desconto, mas também está aqui no calendário, tá? Anota essa data também. É até dia 14/2, só para você, aluno da nossa segunda fase do 31. É só para você do exame 31. Anota lá essa data. Faz tua escolha. É concurso? É advocacia? É concurso jurídico. Vamos junto, gente. Um grande abraço, pessoal. Aluno da nossa segunda fase do 31. É só para você do exame 31. Anota lá essa data. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa correção da segunda fase civil. Estou aqui junto com a nossa banca de professores da segunda fase, professora Caroline Pelmark, professora Fernanda Pinheiro, professor Paulo Ribas, professora Cláudia Silvano. Nós já recebemos a prova, já tiramos aqui já tivemos o nosso bate-papo para correção, e eu estou muito feliz em dizer para vocês que a peça de civil, nós professores conversamos, a peça de civil, as questões, elas estavam acessíveis. Agora, antes de a gente propriamente falar da nossa correção, eu preciso reforçar o que o Isaías comentou. Nós todos professores aqui, já estamos recebendo mensagem dos alunos dizendo: prof, eu esqueci de escrever tal coisa, prof, eu estou em dúvida de tal coisa, prof, talvez eu tenha errado a questão B de tal questão, a letra B de tal questão. Pessoal, é muito importante vocês entenderem que a gente não precisa tirar 10 na prova,
com 6 a gente passa. Esse gabarito que vai ser divulgado daqui a pouquinho pela própria FGV é um gabarito provisório que pode, inclusive, ser alterado. Então, agora, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer. Então, você fique com o seu coração mais tranquilo, vai sair o gabarito preliminar, mas a gente só vai saber realmente da correção da sua prova quando sair o gabarito definitivo. Agora é difícil, né? Mas tem que calmar os ânimos. O que nós vamos comentar aqui com vocês é para te dar uma ideia do que foi essa prova, mas muita coisa ainda vai acontecer. E ainda vai vir o gabarito definitivo, tá? Lembrem também que vocês contam com toda a nossa equipe no pós-prova também. Tendo mais dúvidas, mais angústias, use o canal de comunicação do jurídico com a gente, professor, com nós professores. Se sintam à vontade que nós estamos juntos até a sua aprovação, até o nome na lista. Pessoal, quando a gente recebeu a peça, a prova toda, a gente identificou que a peça da segunda fase civil foi embargos à execução com efeito suspensivo. E agora, nessa correção da peça, eu vou trocar ideias com a professora Cláudia Silvano e com o professor Paulo Rivas. A respeito da peça, é importante identificar o seguinte: a nossa cliente Carla, ela foi citada numa ação de execução. A medida processual acabível, e se vocês prestarem atenção bem lá no final, a OAB mostrava que era a propositura de uma demanda. A propositura de um devedor executado é embargos à execução, que vem destacado no Código de Processo a partir do artigo 914. E era lá que você deveria consultar todos os artigos de embargos à execução. E detalhe, falei nessa semana de revisão o seguinte: pessoal, se cair embargos à execução, nós iremos pedir efeito suspensivo. Pois é, o Código de Processo, no artigo 919, diz que para a concessão do efeito suspensivo precisam estar presentes os requisitos da tutela provisória e que tenha sido garantido o juízo. Na proposta de peça, ainda não havia garantia do juízo. Havia um pedido do exequente para haver a penhora sobre o bem de família da executada, mas ainda não havia garantia. Só que bem lá no curso da redação da peça, a prova destacava que ela queria fazer um seguro de garantia para oferecer em juízo. Então, lá naquele pedido de efeito suspensivo, a gente demonstraria a probabilidade do direito, com os argumentos de defesa que eu vou destacar daqui a pouquinho, o perigo de dano, que havia uma pretensão de penhora sobre o bem de família dela, e aí o requisito de garantia do juízo era com o seguro garantia que ela gostaria de oferecer. Agora, se por acaso você fez embargos à execução e esqueceu do pedido de efeito suspensivo, fique com seu coração tranquilo, né? De novo, a gente não precisa tirar 10, a gente pode tirar 6 e está igualmente aprovado na prova. A respeito ainda da peça, então, para a gente trabalhar bem os requisitos da peça, convido a professora Cláudia Silvano para destacar o foro de eleição. Claudinha? Olá, pessoal, tenho certeza absoluta que vocês foram bem na prova, que vocês acertaram aí a peça e as questões, tendo em vista esses temas terem sido abordados aí a exaustão, né, durante as aulas. Então, nós temos duas questões aí que eu vou falar, uma delas o Paulinho vai falar, a outra que é a questão do domicílio do consumidor, né? Já no início da peça, vocês podem observar que a OAB já coloca lá, domiciliada em Porto Alegre, Carla, né? Firmou um contrato, em sua cidade, ou seja, em Porto Alegre, um contrato com o banco Só Descontos, sediado no Rio de Janeiro. E havia nesse contrato uma cláusula, né, elegendo o domicílio do fornecedor, ou seja, o banco Só Descontos S.A., como o local, enfim, onde seriam dirimidas eventuais questões, né? Como se trata de uma relação de consumo, e essa é uma questão super relevante, a gente vai lembrar lá do artigo 101, inciso 1º, né, que trata do domicílio do consumidor como foro privilegiado. Então, essa é uma questão importante, e, sobretudo, a identificação, já que se trata de uma relação de consumo, de um contrato de consumo, uma cláusula abusiva num contrato de consumo que estipula, o que prevê como foro, né, para eventuais questões aí serem dirimidas, o domicílio do fornecedor é uma cláusula abusiva, nos termos do artigo 51.
porque está em desacordo com o sistema de proteção e defesa do consumidor. Vamos lembrar que o consumidor é sempre vulnerável nas relações de consumo. Por isso que o legislador previu uma série de regras, e essa é uma delas, né? Para que este vulnerável seja adequadamente tutelado. Então, nós temos aqui, sem dúvida nenhuma, uma cláusula abusiva. Já no início da peça, essa questão é mencionada para levar, obviamente, examinando a essa conclusão, né? E mais no meio, quando Carla, o perguntador diz, a OAB, enfim, que Carla foi citada, ela vai questionar, além dos valores que estão sendo cobrados, além do que deveria, né? Também o fato da ação ter sido proposta na comarca do Rio de Janeiro, domicílio do fornecedor, quando deveria ter sido aforada a demanda, enfim, no domicílio do consumidor e não do fornecedor. E o Paulo tem mais uma regra aí para mencionar em relação a esse tema. Então vamos lá, galera. Boa tarde a todos. A grande maioria está mandando mensagem aí, feliz com a prova. Estava conversando até com a Feira agora há pouco, né? A prova, todos nós aqui achamos uma prova justa na área civil e esperamos que a correção também seja justa. Eu sei que o pessoal está um pouquinho nervoso, um pouquinho ansioso. A grande maioria das mensagens que eu estou recebendo diz respeito à falta, como o professor André já comentou, de ter colocado o efeito suspensivo no nome da peça, André. Eu acho que se for só no nome, né, talvez um 01, 02, quem esqueceu de argumentar como um todo o efeito suspensivo, aí vai perder um pouquinho mais de nota. Eu chutaria talvez um 04, 05, 06, depois a professora André dá a opinião dela. Mas eu acho que assim, não precisa ficar tão nervoso. Se esqueceu só no nome, talvez perca bem pouquinho. Se esqueceu no corpo de fundamentar, pedir o efeito suspensivo, aí vai acabar perdendo um pouquinho mais, mas nada que seja suficiente para a tua reprovação, tá? Sobre aqui a peça, a professora André também na aula de embargos, né, porque não tem contestação em execução, eu mesmo bato isso quando eu dou contestação, a professora André fala que a defesa na execução em embargos, uma defesa um tanto quanto diferente, né, professora André, valor da causa, distribuído por dependência, que ela já comenta, mas vocês devem fazer a petição, então, embargos, execução, essa peça, infelizmente, se alguém optou pela contestação, foi para um lado equivocado, como eu sempre falo, é o grande vilão do nervosismo que jogou para isso, mas a grande maioria está preocupada só com o efeito suspensivo. Como o professor André explica, a matéria ela é exemplificativa, então se pode alegar, sim, os vícios de incompetência. Então, as preliminares, por exemplo, do 337, se poderiam usar aqui no inciso 2 incompetência, que agora, tanto incompetência absoluta quanto relativa, são alegadas na contestação. Vocês encontram isso além do 337, inciso 2, no 63, nos seus parágrafos, e também no 64, aí você poderia utilizar como fundamento, pecando pelo excesso. Nem sei se a OAB vai acabar colocando todos esses artigos. Também não se assustem, nós professores aqui, estamos em o quê? 7, 6 pessoas corrigindo a prova, com tempo, com anos de experiência. Nossa, eles falaram tantos artigos, meu Deus, eu falei um só, às vezes um só é suficiente. Vejam que o gabarito da OAB coloca um ou outro, não se assustem. Que nem a Feira falou, nossa, eu vou colocar bastante fundamento. Eu também bastante fundamento, mas não se assustem, tá? Porque nós somos professores da matéria, anos de experiência e com tempo, com calma. Você colocou um ou outro, já está valendo. Então, o fundamento de alegar essa preliminar dilatória, que nós já combinamos, né, porque gera remessa ao juízo competente, estaria, além do 3372, 63 e também 64 em seus parágrafos. Andréia, volta a palavra contigo para continuar a peça aí. Então, pessoal, Paulinha, é isso mesmo, né? Todas as matérias de defesa são possíveis em embargos à execução. E o enunciado, ele já nos dava também dicas do que deve ser realmente o gabarito da FGV. Por quê? Porque o enunciado diz que ela gostaria de questionar o valor da execução, gostaria de questionar o foro de eleição, a indicação do seu bem de família como penhora, e ela queria apresentar o seguro-garantia. Então, na verdade, lendo o enunciado, eu sempre falo, né, que a prova ela deve ser nossa aliada. Então, a gente tem que olhar ela com calma, ler ela com calma, porque ela vai dar dicas do gabarito. Possivelmente, a FGV vai trazer como quesito para correção e pontuação falar da impossibilidade de penhora sobre o bem de família, e daí vai ser importante alegar a lei do bem de família, que é a Lei 8.009 de 90, que nós também falamos durante o curso, é imóvel da sua moradia, é o único imóvel de sua moradia, caracterizado bem de família. Outro aspecto muito importante, e eu acredito até que os nossos alunos
foi um dos argumentos assim que o pessoal mais deve ter prestado atenção, foi do excesso de execução. Então, quando a gente olha lá a matéria do artigo 917, e eu falei isso em sala também, né? Eu comentei, pessoal, quando tem a alegação de excesso do valor devido, é obrigação do executado indicar o valor devido e juntar o demonstrativo de débito. E o enunciado, ele apontou o valor que a devedora entende devido, que era o valor de 180 mil, se não está me falhando aqui a memória. Bom, eu notei em algum lugar o valor que ela entendia adequado, mas 180 mil. Então, a gente deveria alegar, com fundamento no artigo 917, o excesso de execução, que o valor pretendido correto seria 180 mil e que a gente estava anexando o demonstrativo de débito para a demonstração desse argumento. Outra coisa, então, importante era, basicamente, então, o foro de eleição, a impenhorabilidade do bem de família, o excesso do valor devido e o efeito suspensivo oferecendo aquele seguro-garantia. Esses eram os grandes argumentos da nossa peça de embargos à execução com pedido de efeito suspensivo. Então, vamos aguardar depois o gabarito definitivo para a gente ver o que mais pode ser arguído lá pela banca. Da nossa peça processual, realmente, era isso. Agora, a gente vai passar a correção para a questão 1, e que trabalhava com direito das coisas, e eu convido a professora Caroline Stelmach para falar da questão 1A, e depois o professor Paulo Rivas. Vamos lá, então. Boa noite aos colegas, boa noite aos alunos que estão nos acompanhando. Fiquei muito, vou fazer um comentário. Primeiro, fiquei muito feliz quando eu vi essa questão de direitos reais, pelo menos a alternativa A. A B é mais processual, o Paulo vai comentar com a gente daqui a pouquinho, mas pelo menos A, trabalhamos em sala a parte de uso capião, trabalhei todas as modalidades de uso capião com vocês lá em sala, então tenho certeza que vocês acertaram, foram bem, nós marcamos o código, então vocês estavam aí orientados, para qual modalidade de uso capião, e eu não tenho dúvidas que aquele rural ali, saltou aos olhos dos alunos, imóvel rural, lembram lá que a gente conversou? Bom, pessoal, então, vou corrigir aqui a letra A da questão 1. Cristina orientou de forma correta, Lúcia? Sim, orientou de forma correta, uma vez que é cabível ao uso capião especial rural, que é aquela que nós conversamos em sala, a uso capião posse-trabalho, também chamada de prolabore, que é a ideia dela é a permanência do homem no campo, fundamentada nos artigos 1239 do Código Civil e também, conforme nós marcamos lá, 191 da Constituição Federal. E sendo, ainda estamos nos primeiros comentários, e sendo um pouquinho aqui excessiva, de repente, um gabarito, pode ser que a FGV traga, gente, alguma coisa de função social da posse. Eu digo isso para vocês porque eu vi que ela colocou assim, Lúcia, viúva, mãe de 5 filhos, desempregada, sem outra moradia, de um imóvel abandonado. Então, de repente, pode ser que a FGV também fundamente algo no sentido da função social da posse. Então, que devido à função social da posse, visto que foram exercidos todos os requisitos ali para uso capião rural, ou seja, ela utilizou para moradia própria, o imóvel tinha uma metragem baixa, prevista no próprio requisito do artigo 1239, também não teve violência, ou seja, não tinha aqueles vícios que nós conversamos em sala, mas acredito que é isso, então, sendo bem sucinta aqui, uso capião especial rural, provavelmente gabarito da OAB 191 Constituição Federal, baseado inclusive até na função social da posse, e artigo 1239 do Código Civil, que prevê essa modalidade. Espero que vocês tenham ido aí muito bem, tenham lembrado lá das nossas aulas, e como o professor Isaías mencionou no comecinho aqui da nossa correção, caso aconteça algum erro de correção na sua prova, caso tenha alguma dificuldade, nós teremos a aula de recurso aqui de civil, eu que vou ministrar essa aula com vocês, então venham, se for presencial, vai ser em janeiro ainda, não sei se vai ser presencial ou não, venham, se não for presencial, assistam no YouTube, entrem em contato comigo com o curso jurídico e nós vamos te auxiliar. Nós temos aqui também um produto no curso que nós elaboramos, o recurso, eu espero que vocês não precisem, mas se precisarem, a gente está junto, a gente sempre está junto, sempre que precisar, conte conosco, tá, galera? Então, não esqueçam disso, a gente está junto. Baixa a ansiedade, se acalma aí que vai dar tudo certo. Professor Paulo,
Comenta aí pra gente a letra B. Então vamos lá. Primeiro, né, Carol, tenho que comentar ontem da revisão de véspera. Quem depois está gravado no YouTube. Já recebi mensagem, professor, vocês tinham a prova. Pessoal, se a gente tivesse a prova, a gente tinha mastigado já tudo antes para vocês, né? Porque você falou que a questão era de reais. Foi um exemplo, vai que pega, a questão é reais, não gosta, pula. E daí, no fim, a Carol matou na veia. A questão não tinha nada que pular, não. A questão tinha que matar, porque estava bem tranquilo. Espero que vocês também tenham achado dessa forma. E a questão B, sabe aquela questão que eu fiquei lendo, relendo, cadê a pegadinha? Porque, num primeiro momento, ela está bastante simples, né? E realmente. Por quê? Se a Lúcia, se não me engano, pediu uso capião, teve a contestação do réu, o juiz, ao final, julgou improcedente o pedido, bom, qual que é o nome do ato decisório do juiz que põe fim à fase cognitiva? Sentença. E de sentença, apelação. Só isso, professor? Só. O resto é firula. Eu encheria de fundamentos, como sempre comentamos, vamos pecar pelo excesso. Colocaria 1009 caput, de sentença cabe apelação, 1009 caput. Ah, mas sentença, o 203 parágrafo 1º define o que é sentença. É quando acontecer alguma das modalidades do 485 ou 487, o juiz ou põe fim à fase cognitiva no conhecimento ou põe fim à execução. Aconteceu o 487.1, né, porque ele rejeitou o pedido do autor. E ainda, só porque na minha visão estava muito tranquilo, espero que para vocês também. Claro, não era eu que estava lá fazendo prova com medo de Covid e tudo mais, né? Então para mim aqui em casa é tranquilo. Mas espero que também para vocês vocês tenham tido essa sensação. Além disso, eu colocaria o artigo 9941, que dá taxatividade dos recursos à apelação, acho que não vai cobrar, e só porque estava muito tranquilo, ainda colocaria artigo que trata de tempestividade, talvez o 1003, parágrafo 5º. Se a OAB for justa, ela vai cobrar o quê? O 1009 caput, de sentença cabe apelação. Então, a apelação contra essa improcedência. Ainda o 203, parágrafo 1º, que define o que é sentença, remetendo para o 487, inciso 1 do CPC. Então, a letra B, apelação, e eu colocaria esses 3 artigos. Os outros 2 aí, por excesso de zelo. Também parabéns a Carol, que matou na lata, essa questão deu de bandeja para a galera a 1A. Agora eu passo para minha querida amiga competentíssima, professora Fernanda, que sempre mata as questões dela na primeira e na segunda fase. 2A. Qual é que era da 2A, Fer? E aí, galera, que saudade de vocês, né? Pena que a gente não pôde estar hoje presencialmente para dar o abraço do descarrego e tal, mas saibam que as nossas vibrações estavam com vocês. Passou a ansiedade, passou a prova. Ai, professor, esqueci isso, professor, esqueci aquilo. Gente, agora já foi. Vamos, eu sei que é difícil, né, para a gente ir fora, como o Paulo falou, às vezes fica mais fácil falar, mas vamos tranquilizar o coração, vamos esperar, daqui a pouco sai o gabarito provisório, e vai dar tudo certo. Existe um tempo certo para cada coisa, você sabe que eu sou muito devota de Deus, então a gente sabe das coisas. Pô, professor, errei, fiz uma peça errada. Gente, vamos com calma, tranquiliza, você se dedicou, você fez o seu papel, agora relaxa um pouco. Mas vamos lá para a questão 2A. Gente, questão dada em sala, a gente marcou o código. Claro que a gente até quando falou dos alimentos gravídicos, que era a questão 2A, nós tínhamos até falado de uma possível, de repente, peça, e marcamos lá a Lei 11.804 de 2008, que seria o principal fundamento. Mas como a gente falou, já o Paulo comentou, até por excesso, né, de zelo, pode ser que o gabarito da OAB não venha apenas a lei, né, e você tenha que mencionar ali os artigos. Então, seria legal, de repente, mencionar o artigo 2º, o artigo 2º, parágrafo único, o artigo 6º, que era relevante também para a questão, 6º também, parágrafo único, né? Os artigos 2º e 6º por completo. Se tiver a menção, mas também já ligou a Lei 11.804 de 2008, a Lei de Alimentos Gravídicos, pô, já é o fundamento. Por quê? Eles namoravam há um tempão, inclusive, a questão, até quando eu comecei a ler, pensei que era do inestável, porque dizia que o rapaz residia na casa da moça há anos, e aí quando ela engravidou, ele falou, não vou assumir o filho, e aí então ela procurou um advogado para saber se podia pedir alimentos no período de gravidez. Sim, poderia, principalmente porque a questão deixava claro que existia indícios de paternidade, que é o maior indício de paternidade que o artigo 6º da Lei de Alimentos Gravídicos exige, do que eles namorarem há anos e residirem na mesma residência. Então fica configurada ali a ideia de indício de paternidade, ao ponto que logo na sequência ele fez acordo extrajudicial
para pagar esses alimentos. Então, seria, sim, cabível alimentos gravídicos, Lei 11.804 de 2009, porque tinha indícios de paternidade, e esse tipo, pecando pelo excesso, esses alimentos deveriam suprir as despesas no período de gravidez, e quando do nascimento da criança, seria convertido em alimentos para o nascituro. Não acredito que esse complemento seja respondido, mas eu sempre falo, em sala de aula eu falava isso para vocês, pequem pelo excesso, né? E aí eu só vou começar já na 2B, que a professora Andréia vai complementar, porque título executivo extrajudicial já encaixa também processual, mas nós também vimos em sala, quando a gente viu a questão dos alimentos, e possível cumprimento de sentença ou execução de alimentos, que era possível cumprimento de sentença de alimentos provisórios e provisionais fixados em sentença ou provisoriamente, e que também era possível pedido de alimentos, execução daí de alimentos por título executivo extrajudicial. E a pergunta ali, se era possível isso? Sim, gente, se é configurado como título executivo extrajudicial o acordo extrajudicial, e aí, se vai ser configurado ou não com a professora Andréia, né, mas com certeza identificados elementos, mas configurado o título executivo extrajudicial, é plenamente possível a execução de alimentos, processo próprio de execução de alimentos de título executivo extrajudicial, artigo 911. E, professora, caberia a prisão civil? O próprio 911, parágrafo único, expressamente diz que se aplica a essa execução as regras do artigo 528, parágrafo 2º e seguintes do CPC, que trata da prisão civil. Ou seja, seria cabível também a execução por prisão civil. Gente, espero que tenha dado tudo certo. Beijo grande e passo bola para a professora André, que dá uma complementada nessa questão. Espero vocês na vitória. Então, Fer, é pecando pelo excesso mesmo, porque eu acho que o gabarito vai vir na linha do que você mesmo falou, prof. É o artigo 911 e eu acredito mesmo que vai ficar só ali. Agora, pecando pelo excesso, a gente pode dizer o seguinte, que se aquele acordo extrajudicial firmado entre o devedor e o credor foi assinado pelo devedor e duas testemunhas, encaixou no 784, inciso 3º, se aquele acordo extrajudicial foi firmado por meio de uma escritura pública, é o 784, inciso 2º, enfim, era possível, pecando pelo excesso, citar o artigo 784, dizendo que se aquele acordo extrajudicial encaixasse uma daquelas hipóteses, seria título executivo extrajudicial. E ainda, pecando pelo excesso, pessoal, a gente poderia citar também o artigo 785 do CPC, que diz que mesmo quando um credor tem um título executivo extrajudicial nas mãos, ele não é obrigado a promover uma execução, e sim optar por qualquer ação do processo de conhecimento. Enfim, acredito, prof. Fer, que vai ser só o 911, mas aqui a gente peca pelo excesso e é isso aí. Agora, para a questão 3, eu começo a resolução e faço batidinha de bola depois com o professor Paulo para a letra B. A questão 3 da prova dizia que foi movida uma ação monitória em 30 de junho de 2019, baseada numa confissão de dívida. E o enunciado não foi muito técnico, porque ele diz que a confissão de dívida foi celebrada em 1º de janeiro de 2014. O certo seria enunciado dizer qual era o vencimento daquela obrigação firmada na confissão de dívida, porque corretamente o prazo de prescrição começa do vencimento e do inadimplemento. Mas, enfim, eu acredito que a prova tenha a intenção de dizer que o vencimento também era dia 1º de janeiro de 2014. Então, como a ação monitória foi movida em junho de 2019, já tinham decorrido mais de 5 anos. Ao ler o enunciado, a gente não vê nenhuma causa suspensiva ou impeditiva do prazo de prescrição. Logo, aquela alegação apresentada de que ocorreu a prescrição deveria ser acatada pelo juízo, com base no artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1º do Código Civil, e deve ser esse o fundamento da letra A, que o juízo deveria ter reconhecido a prescrição efetivamente. Pessoal, agora eu passo então com o professor Paulo para a letra B. Então, pessoal, letra B. O juiz rejeita a prescrição. Ele não acabou com o processo. Comentamos isso em aula. Se há uma decisão que não põe fim à fase cognitiva, ela é chamada de interlocutória. Ela será agravável quando? Quando estiver prevista em lei, taxatividade,
ou então a STJ até admite a taxa de atividade mitigada. E aqui eu vou ter que bater muito com vocês, porque eu sempre me considero até chato terminologicamente. Eu falo, olha, pessoal, prescrição e decadência, nós preferimos chamar de prejudicial demérito. A doutrina qualificada faz dessa forma. Porém, na prática, muitos utilizam o termo preliminar demérito. Tecnicamente, se for analisar teoricamente, está errado, porque é uma prejudicial, já é o mérito, prejudicial demérito. Não é uma preliminar processual. Eu até em sala eu falo, galera, aperte os cintos que eu vou aprofundar. Não confundam preliminar demérito, que já seria mérito, com preliminar ao mérito, que são vícios processuais que vêm antes do mérito. E por que eu falo tudo isso? Só para bater. Pessoal, prescrição é mérito. Quantas e quantas vezes que eu bati isso em aula? Até quando perguntam, professor, diferença de prescrição e decadência? Professor André que vai ensinar, porque isso é mérito, não é processo. Então, toda hora eu bato. Prescrição é mérito. Mérito, mérito, mérito. Bom, se prescrição é mérito, e se é uma interlocutória, leiam artigo 1015, inciso 2. Se o juiz proferir uma decisão interlocutória que versar sobre decisão de mérito, inciso 2, é uma decisão agravável. Então, o recurso cabível nesse caso, agravo de instrumento, nos termos do 1015, inciso 2. E ainda, alguns que estavam apostando em agravo de instrumento, eu até comentei, galera, se eles forem montar uma peça de agravo de instrumento, até hoje na OAB só caiu agravo de instrumento que versa sobre a tutela provisória. Sempre o inciso 1 do 1015. Está na hora de cobrar o 2. Não caiu peça, mas caiu questão. Amplamente já corroborado pelo STJ, que essa é uma decisão agravável. Fundamento 1015.2, agravo de instrumento, porque é uma interlocutória que versa sobre mérito do processo, a prescrição. Poderia também mencionar excesso de zelo, o 354, parágrafo único, que eu até comentei com vocês, inicial, contestação, réplica, julgamento conforme o estado do processo. Eu gosto de relembrar isso. Se o juiz extinguir o processo, sentença apelação. Se ele decidir sobre parte em qualquer uma das matérias do 487, nesse caso 2, ele decidiu sobre a prescrição, mas não foi aqui, sobretudo, nesse caso ele rejeitou a prescrição, não acabou o processo. Então, é uma interlocutória agravável. Poderia também citar o 354, parágrafo único, combinado com o 4872. Mas, na minha visão, quem colocou duas linhas, agravo do instrumento, porque é uma interlocutória que versa sobre o mérito, tendo em vista que a prescrição é mérito, nos termos do 1015.2, merece nota integral. Então, agravo do instrumento. Questão número 4, A com a professora Andréia, e volta a B comigo daí. É isso aí, Paulo. Então, olha só, pessoal, a questão 4, ela versava sobre um pagamento realizado por um fiador. Essa semana nós fizemos revisão, né? E quando eu cheguei na parte de direito das obrigações, eu comentei com vocês o seguinte: pessoal, regras sobre o pagamento, quem paga, quem recebe, o que foi pago. Vocês vão olhar dentro do Código Civil todos os artigos sobre regras de adimplemento. Nessa questão 4, eu vou repetir, era um contrato de locação e quem fazia o pagamento de 2 aluguéis que estavam supostamente em aberto, inadimplidos, era o fiador. E aí a questão relata que ele pagou esses 2 aluguéis sem comunicar o locatário devedor e depois, por não ter recebido do locatário, ajuizou uma ação para receber esse valor dos aluguéis. Em juízo, o locatário diz que ele pagou todos os aluguéis, que era mentira do locador, que ele não tinha pago 2 aluguéis e que ele, inclusive, tinha movido uma ação declaratória de inexistência de dívida. Pessoal, há um conflito. Foi o pagamento realizado por um terceiro interessado, que é o fiador, mas o devedor está alegando que ele não deveria ter efetuado o pagamento, que o terceiro interessado deveria ter falado para o devedor que iria fazer o pagamento, e aí nesse momento o devedor explicaria para ele que ele não estava em aberto com nenhuma obrigação, ele tinha pago tudo. Então, como que a gente chegava no gabarito? Lendo as regras de adimplemento, as regras de quem faz o pagamento. E lá a gente chega no artigo 306,
que diz que se o devedor tinha meios de ilidir, afastar o pagamento, o devedor não é obrigado a reembolsar o terceiro que fez o pagamento. Então, olha só, a letra A da questão, ela perguntava isso mesmo. Se realmente o devedor pagou os aluguéis, se realmente ficar demonstrado que o devedor não era devedor, ele vai precisar reembolsar o terceiro interessado? Incidindo o artigo 306 do Código Civil, não vai ser obrigado a reembolsar, porque o terceiro interessado fez o pagamento sem falar com ele antes e ele tinha motivos para afastar o pagamento. Ele já tinha pago a obrigação. Então, gente, letra A, artigo 306 do Código Civil. Aí eu passo a letra B da questão 4 com o professor Paulo Rivas. Então, pessoal, na letra B, olha só, de novo, aula de contestação, quem quiser dar uma olhada, quando nós marcamos conexão, quando eu expliquei conexão, eu dei justamente um exemplo, não igual a esse, também não vou mentir, né? Aqui a gente não mente, mas eu dei um exemplo muito próximo. Eu falei, olha, imagine que o locador pede o despejo e o locatário quer consignar os aluguéis. Isso aqui vai dar conflito. Já pensou o juízo de uma vara manda embora, o outro fala, não, ele pode ficar desde que pague os aluguéis. Não tem como. Então, quando existir a mesma causa de pedir ou o mesmo pedido, estamos diante de conexão. Que, olha, o exemplo, se você lembrou da aula, era bem próximo aqui, conexão. Ele quer cobrar os aluguéis, ele está dizendo que já pagou, ele está discutindo isso numa outra demanda. Para não dar conflito, tem que ser reunida para o juízo prevento. Tanto é a outra preliminar dilatória, né? Falamos algumas preliminares, a grande maioria das preliminares do 337 são peremptórias, que se acolhidas gera a extinção do processo em resolução, mas assim como a incompetência, a conexão é um outro exemplo de preliminar dilatória. Se estiver presente, o juiz remete os autos ao juízo prevento. Fundamentos, poderia encontrar no artigo 55 caput para justificar a conexão, pela mesma causa de pedir, está discutindo essa questão do mesmo contrato de locação, o pagamento dessas verbas. Parágrafo 1º tem que ser reunido para decisão conjunta. O parágrafo 1º do Código atual, ele deixa claro o entendimento que foi sumulado pelo STJ, desde que não tenha havido sentença. O enunciado deixa isso muito claro, que o processo ainda estava em andamento, portanto, cabe sim a reunião, tem conexão e cabe a reunião pelo 55, parágrafo 1º, reunida para o juízo prevento, 58, e marcamos em aula qual que é a consequência da conexão, 58, remessa ao juízo prevento. E o que é juízo prevento? Quem que é o prevento? Fizemos remissão ao 59, aquele que primeiro teve atuação no processo, despacho inicial, distribuição da demanda, o próprio 59 é expresso. Como o cliente, o enunciado não aprofundou muito sobre isso, mas acabou comentando que já tinha uma ação proposta anteriormente, lá era o juízo prevento. Então, fundamento, 55 caput, conexão, parágrafo 1º do 55, reunido para decisão conjunta. Reunido para quem? Para o 58, que é o juízo prevento. E o 59 diz que prevento é onde teve a distribuição, onde teve lá o registro da petição inicial, tá? Não despacho, distribuição, registro da petição inicial. Pecando pelo excesso, como sempre, vocês ainda poderiam comentar. Onde é que está essa preliminar, professor? 337, inciso 8 do CPC, lembrando que ela pode ser, inclusive, reconhecida de ofício nos termos do parágrafo 5º. Bom. Fala, galera, olha só, uma breve edição no teu vídeo, porque acabou de sair o gabarito preliminar e teve uma divergência do gabarito com a resposta do 4B dos professores aqui do curso. Veja, não foi nenhuma nem duas vezes que a OAB lançou um gabarito preliminar e depois alterou quanto do gabarito definitivo. Todos os professores aqui do curso concordaram com a 4B. Outros cursos pelo país que nós já demos uma olhada também corrigiram da mesma forma que a nossa. Claro, aquela correria para corrigir prova, vamos analisar com mais calma e aguardar ser o gabarito definitivo. Se sair o gabarito definitivo e entendermos que está errada a resposta, vamos ajudá-los nos recursos. Fiquem tranquilos, tá legal? Valeu, continue assistindo a revisão. Abraço! Isso, pessoal. Nós aqui vou passar também agora a palavra para todos aí darem um tchau. Foi o curso mais longo da história, né? Estamos estudando para essa segunda fase desde março. Vocês deram o melhor de vocês, fiquem tranquilos, estamos sempre, a Carol já comentou, estamos juntos até o final. Agradeço também a professora Elaine, que colaborou na correção conosco. Um beijo, saudades, minhas amigas aqui, professoras, Feira, Andréia. Saudades! Estamos com muitas saudades de vocês, de verdade. Espero mesmo
que possamos comemorar o quanto antes. Galera, um super final de ano, deem valor para o que interessa, que é a família de vocês, saúde, já tiraram esse pianinho das costas. Agora eu também, como a Fernanda falou, bastante devoto, agradeçam a Deus, fizeram o melhor e põe na mão dele, que ele sabe se é a melhor hora para você passar, beleza? Um super beijo meu, e agora, palavra às donas do curso, essa mulherada aí. Valeu! Dona André, Não, ele falou só porque essa mulherada aqui, sabe? Essa mulherada da segunda fase decidiu que arrasa. Professora dá seu tchau, Fê. Eu sou o único homem, professor de segunda fase. Essa mulherada comanda. Andréia, Carol, Cláudia, Fernanda, Helena. É um show das mulheres aqui. Eu tô aqui só atrapalhando essa segunda fase. Essa mulherada já tem que dominar o mundo há muito tempo. Aí. Tchau, pessoal. Excelente festa no final do ano, comemoração. Espero que dê tudo certo para vocês. Estamos aí, torcendo para a vitória e contem com a gente em qualquer momento que vocês precisarem. Beijo grande para vocês. Valeu, galera. Tudo de bom. Bom final de ano. Se cuidem. A pandemia não terminou ainda. Usem máscara. Sempre. Se protejam, porque vai dar tudo certo. Beijo grande. Pessoal, morrendo de saudade de vocês, né? Morrendo de saudade dos colegas também, mas logo, logo isso vai, a gente já vai ter a vacina e vai, né, voltarmos à vida. Um grande abraço a todos, morrendo de saudade de todos, e tenho certeza que a gente vai comemorar ainda. Não sei se vai ter jantar, né? Como é que vai ser, mas a gente de alguma forma vai comemorar, né, pessoal? Então, um grande abraço a todos aí. Tchau, tchau. Pessoal, vou encerrar aqui desejando um enorme beijo para todos, inclusive o pessoal de Rio Preto, Maringá, pessoal de todo esse Brasil que nos assiste, não só o pessoal de Curitiba, e dizer que a gente deseja a todos aqui da equipe, desejamos a vocês muito sucesso profissional. Não esqueçam que o jurídico está junto com vocês até o dia da aprovação e até depois da aprovação. A gente vai sempre abrir as portas para vocês, advogados e advogadas, para a nossa pós-graduação, para concurso, vocês serão sempre muito bem-vindos. Um Feliz Natal, um excelente Ano Novo, agradeço a essa equipe que arrasa, o professor Paulo Lucas é o único menino nessa equipe, mas ele faz muito show! O seu papel ali já faz muito bem, e não precisa mais de mais nenhum menino aqui. Pessoal, muito obrigada, até mais, gente. Beijo, tchau. Sucesso, gente.